Bom dia a todos e a todas. Vamos dar, então, sequência ao nosso Congresso de Direito Eleitoral, ou Congressos de Direito Eleitoral, como queiram. Eu, inicialmente, gostaria de parabenizar os organizadores do evento, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Santa Catarina, por sua Comissão de Direito Eleitoral, na pessoa de seu presidente, Dr. Pierre Vanderlinde, o Tribunal Regional Eleitoral, por sua Escola Judiciária Eleitoral, na pessoa do seu diretor Sérgio Bach Luz, e a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por sua Escola Legislativa, deputado Lício Mauro da Silveira. O deputado Lício Mauro, que me permito colocar, tive o prazer de conhecer, o deputado Lício Mauro, que coloco também, manteve nos seus últimos anos de vida uma amizade que me permito colocar muito estreita e muito bonita com meu também falecido pai, que trabalhou durante muito tempo na Assembleia, prestando relevante serviço àquela casa, de maneira que, na condição de procurador, de maneira que é uma honra muito grande participar desse evento, concebido e organizado por 3 entidades com as quais, de alguma forma, eu mantenho laços. Estamos aqui, não vamos perder muito do nosso tempo, até porque já entendi pelos módulos anteriores que não me é dado tomar esse tempo dos senhores, para tratar de convenções partidárias, registro e impugnação de candidatura. As convenções que têm por fim partidárias inaugurar de alguma forma o processo eleitoral, a despeito, logicamente, da pré-campanha, os registros de candidatura que inauguram, por assim dizer, a própria eleição, e as impugnações a esses registros de candidatura que têm por fim, de alguma forma, depurar o processo eleitoral. E para falar sobre esses temas tão caros e tão relevantes ao direito eleitoral, estamos aqui na presença de 3 feras, como diria o doutor Luiz Magno, 3 monstros do direito eleitoral. A doutora Ana Blas, à minha esquerda, são eleitoralistas de escola, a doutora Ana Blasi, administrativista, constitucionalista, o doutor Alexandre Barcelo João, que tive o prazer de militar num caso específico, em que ele era advogado da parte contrária, da parte demandada, e pude perceber a sua altivez, o seu espírito elevado, a sua condição de enxergar, ou procurar enxergar a solução, que não é um problema, e esse desapego ele é muito importante, e não fora por esses atributos, não teríamos chegado como chegamos a bom termo naquele processo. O doutor Márcio Luiz Fogaça Vicari, que quero crer dispensa a apresentação, um advogado que enobrece, eleva e dignifica a classe dos advogados, como quando participou, né, do Tribunal Regional Eleitoral na condição de juiz titular do Pleno, também prestando relevantíssimo serviço àquela corte, e a doutora Ana Blasi, que sou testemunha, sou substituto dela no Tribunal Regional, presta serviços brilhantes, né, de uma atuação muito exemplar, absolutamente adequada, as suas intervenções muito oportunas, inaugurando divergências e sendo, de fato, como é, uma juíza brilhante. Não vou quebrar o protocolo, me foi passado aqui uma síntese do currículo, e eu vou me permitir ler, então, e não poderia fazer diferente, logicamente, o currículo desses debatedores. Me parece que a primeira a falar seria a senhora, é isso? Então, a doutora Ana Cristina Ferro Blasi é advogada, juíza, classe jurista do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, IFSC, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é professora substituta na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1997, é professora de Direito Administrativo na Universidade Vale do Itajaí, Univale, em 1995, e tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo e Direito Constitucional. Com a palavra, a senhora, pelo prazo de 25 minutos. Bom dia a todos. É uma honra muito grande para mim estar aqui hoje, neste plenário que ocupamos sempre na tribuna, defendendo os direitos de servidores e pessoas nesse plenário do tribunal, e hoje está aqui na condição de debatedora, pretendendo refletir sobre temas importantes do direito eleitoral, juntamente com amigos
porque o direito eleitoral tem essa peculiaridade. A gente faz muitos amigos, é um direito relativamente novo, em que há muito debate. Então, nós temos um grupo de eleitoralistas do Brasil todo no WhatsApp, em que nós debatemos diariamente os temas novos e que foram modificados pela Lei 13.165 recentemente. Isso faz com que nós tenhamos uma complexidade de relacionamento entre nós todos e dos temas também debatidos. Quero agradecer, antes de iniciar, o convite a mim formulado pelo Dr. Pierre Vanderlinde, pela organização do evento, e cumprimentar o desembargador César Abreu e todos os componentes do tribunal, o desembargador Monteiro Rocha, que estava aqui até agora, Dr. Davison, Dr. João, enfim, os juízes eleitorais que nos prestigiam, a Assembleia Legislativa, na pessoa do Dr. Alex, que sempre com muita lhaneza nos recebe nesses eventos, e a OAB, a nossa instituição, que é patrocinadora e organizadora do evento. Muito obrigada a todos pela oportunidade de estarmos aqui. Antes de começar o meu tema especificamente, eu gostaria de dizer algumas palavras, porque as palestras de ontem e a de hoje foram tão ricas que nos fazem refletir efetivamente sobre toda a conjuntura política que nós estamos vivendo. O Paulo Brincas ontem falou sobre o momento histórico que nós estamos vivendo e eu compartilho com ele desse mesmo entendimento. As reflexões da doutora Desirê a respeito, críticas e inteligentíssimas a respeito também do momento que estamos vivendo, doutor Rui. Então, eu ontem cheguei em casa, depois do jantar, e rascunhei algumas ideias que me vieram depois dos debates que nós travamos ontem. E, na verdade, eu não tenho pretensão nenhuma de decidir alguma coisa. Meu mistério aqui é de continuar contribuindo para a reflexão. Primeira coisa que eu gostaria de trazer para Vossas Excelências é a questão relativa ao momento em que a eleição se dará no próximo semestre. Já havia conversado com o desembargador César a esse respeito. Não sei se vocês já se atentaram, mas nós teremos, paralelamente, a votação do impeachment no segundo semestre, nós teremos as Olimpíadas e as Paralimpíadas, e nós teremos também a Lava Jato, e que já foi dito, e já temos... os cientistas políticos dizem que em agosto haverá novas fases importantes da Lava Jato. Então, é nesse contexto político que a eleição se dará. Justamente em agosto, quando iniciam-se os prazos para registro de candidatura, nós não podemos esquecer que nós estaremos inseridos neste momento político do país. Então, essa é a primeira reflexão que eu não sei se vocês já tinham se dado conta, que eu gostaria de trazer. Nós estaremos inseridos num contexto político, administrativo, histórico, que demandará de todos nós, operadores de direito, muito cuidado, muita reflexão nas tomadas de decisão. Outra coisa que me chamou a atenção é a respeito da tão falada aqui judicialização do processo político, tal Judicial Review, que tanto se fala, e que para o Canutilho, ele usa uma expressão que eu gosto muito, ele fala de justiciabilidade da política. E isso, na verdade, se dá... Por quê? Porque nós temos uma Constituição com uma textura aberta, porque nós temos uma crise no Parlamento, porque há uma hipertrofia legislativa. Então, essa conjuntura de fatores é que levam a tal judicialização da política. Mal ou bem, nós estamos esperando, né, desembargador César, com base com o que já aconteceu na última eleição, que realmente essa eleição seja uma eleição muito judicializada. E o Tribunal Regional Eleitoral está se preparando para isso. O desembargador César lançou a ideia de trazer juízes cooperadores para que a gente possa vencer os prazos, principalmente nas impugnações de registro, os prazos de julgamento desses recursos,
para garantir a maior segurança jurídica possível para o jurisdicionado, para o eleitor e para o candidato. Não é papel da Justiça Eleitoral sancionar. O nosso papel, no meu entender, é orientar, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Esse Congresso tem essa função, tem a função de orientar o candidato, orientar o eleitor, os contadores, os operadores do direito, os juízes que nos brindam com a presença hoje aqui, os assessores, eu estou vendo as duas Cláudias que me assessoram, que são excepcionais, obrigada pelo apoio de sempre, estão aqui. Enfim, me parece que esse realmente é o objetivo desse Congresso e desse nosso encontro que hoje Florianópolis cedia. A outra questão que me chamou a atenção, e me permito fazer essa abordagem antes de iniciar o tema propriamente dito, doutor Rodrigo, foi a questão do Estado autoritário, o Estado policialesco, que foi trazido ontem por inúmeros palestrantes e que, não sei quem viu a Folha de São Paulo ontem, o professor Lênin Streck fez um artigo na Opinião, em que ele lança aquela passagem muito famosa da Simone de Beauvoir, não sei quem teve a oportunidade de ler, mas que diz mais ou menos o seguinte, que a mulher adúltera, que era maltratada pelo marido na França, ela resolve enganar o marido. Para isso, ela tinha que atravessar o rio Sena. Então, ou ela ia de barca, ou ela ia por uma ponte em que tinha um malfeitor. Então, todas as noites, ela ia, deixava o marido em casa, o marido que a maltratava, atravessava de barco e ia encontrar-se com o amante. Um dia, o barqueiro disse que não a levaria, porque já estava fora do seu horário, ele não podia mais atravessar o rio. Então, ela foi ao encontro do amante pela ponte, não encontrou o malfeitor, e na volta, ela encontra o malfeitor e ele a assassina. E aí, a pergunta que Simone de Beauvoir faz é a seguinte: de quem é a culpa? É do marido que maltratava a mulher? É do amante que não foi diligente, não a trouxe de volta para casa? É do burocrata, o barqueiro, que não quis, por causa do horário, não a levou? De quem é, afinal, a culpa? Todo mundo esquece que a culpa pode ser do próprio malfeitor. Então, na verdade, eu acho que esse é o grande problema. Eu gostei demais dessa passagem, eu já conhecia, e quis trazer aqui porque eu acho oportuno em se dizer que sempre se procura um culpado. Nós estamos num Estado, o Estado brasileiro hoje está procurando o culpado, e o culpado da vez é o político. O culpado da vez é o político. Então, me parece que está na hora de nós repensarmos isso. É claro que há candidato corrupto, claro que há, mas há pessoas corretas. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa palestra da FECAM para prefeitos, e que se levantou um prefeito de uma cidade do interior e disse para mim, comentei com o desembargador César: doutora, eu sou farmacêutico. Eu fui eleito porque eu era o farmacêutico da cidade e eu não entendo nada de gestão pública. E eu fui eleito prefeito. Então, quantos farmacêuticos, quantos sapateiros, quantas pessoas de bem que querem dar a sua contribuição para a sua cidade, para a sua comunidade, são eleitos e não entendem absolutamente nada de gestão pública. Então, eu acho que o nosso papel não é simplesmente sancionar. Nosso papel é orientar e educar para que eles se tornem cada vez melhores gestores públicos e que possam colaborar com a sociedade brasileira. E, por último, nessas minhas considerações preliminares, antes de entrar aqui rapidamente no meu tema, uma palavra que eu acho que resume tudo que se possa pensar em termos de direito eleitoral: transparência. A transparência no sentido amplo, no sentido lato. A transparência, conversava com a doutora Desirê ontem a esse respeito, como é praticada na Grã-Bretanha, a transparência em tempo real, em que está na internet, as disposições estão disponíveis para que o eleitor possa se indicar o seu candidato, para que a população possa saber como é feita a prestação de contas de cada partido, de cada candidato. Para mim, a transparência, ela revela uma maturidade da democracia e uma necessidade que nós devemos percorrer. Esse é o meu entendimento a respeito, as minhas reflexões, na verdade, a respeito de tudo que conversamos ontem. Mas o meu tema, e eu preparei uma palestra, eu preparei um preze muito didático, porque, como eu disse, eu vi no folder do Congresso
que ele era dirigido não só para operadores de direito, mas para contadores, já falei, para contadores, eleitores, candidatos, enfim. Então, eu procurei fazer uma palestra bastante didática, simples, com uma linguagem bem simples, a respeito das modificações, das principais modificações da Lei 13.165, no que diz respeito aos registros de candidatura e convenções partidárias. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos... primeira questão é a legislação. Ontem o doutor Schuch fez essa menção e eu entendo correta. Primeiro, vamos localizar no espaço e no tempo o tema, que é justamente a lei das eleições, a Lei 9.504, e a Resolução TSE 23.455, que trata de registro de candidatura. Então, qualquer um de nós que for tratar de registro de candidatura tem que dominar essa legislação, principalmente a Resolução TSE. O processo eleitoral começa com as convenções partidárias, com o registro de candidatura, a propaganda eleitoral e a eleição propriamente dita. Em síntese, as 4 etapas que formam o processo eleitoral como um todo. A convenção partidária, primeira modificação, o prazo da convenção partidária, de 20 de julho a 5 de agosto. Qual é o objeto das convenções partidárias? A escolha dos candidatos e a deliberação sobre as coligações. Quais são as exceções? A questão das vagas remanescentes. Exceções ao prazo, né? A questão das vagas remanescentes. A substituição, em caso de falecimento, ou inelegibilidade, ou cancelamento, como aconteceu quando faleceu o candidato o Eduardo Campos, que foi substituído pela Marina Silva. E também a questão das hipóteses do artigo 10 da Lei das Eleições, que trata da possibilidade das vagas remanescentes, quando nas coligações não são escolhidos candidatos suficientes no tanto das vagas disponíveis, é possível que, depois do prazo, essas vagas remanescentes sejam preenchidas pela própria direção do partido. O registro de candidatura, importante. Prazo final do registro de candidatura, dia 15 de agosto de 2016, às 19 horas. Questão importante em relação ao registro de candidatura. O número máximo de candidatos a serem registrados por o cargo de vereador. Modificação aqui. A questão dos 150% que podem ser indicados pelo partido e 150% ou 1,5% em relação às coligações. Então, por exemplo, se há 10 vagas, e quem dispõe isso é a lei orgânica do município, né? Então, se há 10 vagas disponíveis, multiplica-se por 1,5 para saber qual é o número de vagas que podem ser disponibilizadas pelo partido na convenção, no caso de municípios acima de 100 mil eleitores. Se for município abaixo de 100 mil eleitores, não habitantes, eleitores, é possível, essa é uma exceção, é uma novidade também, que a coligação ela estipule até 200%, ou seja, multiplica-se por 2, não por 1,5. Então, é uma exceção trazida agora pela Lei 13.165, novidade. A questão das vagas por sexo. E nós falamos muito, foi falado muito essa questão das cotas das ações afirmativas. E hoje, as vagas por sexo, elas têm que ser preenchidas 30% por um gênero, 70% por outro gênero. Se não houver essa definição, o juiz eleitoral verificará, é possível a impugnação da candidatura. Se não houver, essa regra não estiver sendo observada. Em relação à questão de sexo, eu achei importante trazer para vocês esse slide, que está disponibilizado no site do Ministério Público Federal, Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, que é bem recente, de 1º de maio de 2016, que mostra a posição das senadoras e deputadas no nosso parlamento. Vejam como a representação feminina ainda é mínima no nosso parlamento. Isso é uma verificação feita por um organismo internacional, foi feita agora em maio de 2016. Nós temos apenas 51 deputadas das 513
e apenas 12 senadoras no parlamento brasileiro. Então, mostra-se aí por que da ação afirmativa, e eu concordo com a doutora Desirê, que nós temos que ter um prazo. Nós não vamos ficar indefinidamente precisando desse aval da ação afirmativa. Não, se nós não tivermos competência para, em 3 legislaturas ou um pouco mais, nos afirmarmos, realmente nós temos que ir para casa e fazer outra coisa. Mas não é isso. Na verdade, nós precisamos, sim, dessa política pública, nesse momento, para a inserção da mulher na vida política. A questão do procedimento. Nós temos o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, que precede aos processos dos candidatos. Na verdade, o DRAP ele é julgado anteriormente aos registros de candidatura, é como se fosse o grande guarda-chuva, e nele o juiz eleitoral verificará todas as condições de regularidade dos partidos e das convenções. Em seguida, o requerimento de registro de candidatura, que pode ser feita pelo partido ou convenção, ou pela coligação, ou, passado o prazo, pode ser feito individualmente pelo candidato, se não for feito, não tiver sido feito anteriormente pela partido ou convenção. Esses procedimentos garantem a elegibilidade do candidato. Como é que é o procedimento? Rapidamente, faz-se o protocolo no cartório eleitoral e aí vai para a publicação no Diário Eletrônico. Importante, senhoras e senhores, de Mador César, por competentíssima equipe do nosso Tribunal Eleitoral, foi elaborada uma minuta de resolução que foi aprovada no Pleno segunda-feira, instituindo o mural eletrônico. Então, todos os atos serão publicados no mural eletrônico. Como isso foi de segunda-feira, eu não tenho nem o número da resolução ainda. Se alguém puder me ajudar. Foi publicado, nós assinamos segunda-feira, eu nem sei nem se já foi publicado, mas, de qualquer forma, foi instituído o mural eletrônico. Atenção, os atos serão publicados no mural eletrônico. Na resolução, todos aqueles que aderirem ao mural eletrônico, tem um anexo à resolução, em que os partidos e os candidatos vão aderir à publicação, ao mural eletrônico, e aí, então, todos os atos serão publicados no mural eletrônico. Atenção, porque os prazos aqui contam em dias e horas. Então, essa é uma novidade também que de Santa Catarina, que eu gostaria de trazer aos senhores e às senhoras. Então, publicado no mural eletrônico, o candidato pode fazer o seu registro individual, como eu falei anteriormente, caso não tenha sido feito pelo partido ou coligação, e em 5 dias poderá haver a impugnação dos candidatos, sob pena de preclusão. Esse é o prazo, né, senhoras e senhores juízes? Esse é o prazo que nós estamos esperando, um volume grande de impugnações que serão analisados pelos senhores e pelas senhoras em primeiro grau e que depois os recursos subirão para os tribunais, para o regional e para o superior, dependendo do caso. As regras de julgamento, eu já falei rapidamente. O julgamento é sempre feito o julgamento simultâneo do pedido de registro, das impugnações, da inexigibilidade e dos casos de homonímia. Casos de nomes semelhantes, é o juiz eleitoral que vai decidir qual é o candidato que vai ficar com o nome, normalmente os nomes de guerra de candidatos, né? Na majoritária, isso é importante, que nós temos desse ano também a eleição para prefeito, que é majoritária. Na majoritária, o julgamento conjunto é feito da chapa e não de candidato. Isso todo mundo sabe, é só para relembrar. O exame individualizado de cada candidatura, ou seja, poderá ser impugnada a candidatura do vice-prefeito ou do prefeito, mas o julgamento é sempre feito em conjunto. Isso é importante na majoritária. Modificações da lei que me parecem importantes. Deixei aquela última pelo fim, porque me parece a mais polêmica. A idade mínima. Antes da lei era 18 anos completos na data da posse. Hoje é 18 anos na data do registro, ou seja, no dia 15 de agosto de 2016. Essa é uma modificação importante que terá que ser verificada a eventual inelegibilidade do candidato no primeiro grau. E o tempo mínimo de filiação partidária. Essa é uma questão tormentosa,
difícil que nós vamos enfrentar e que eu gostaria de dividir com os senhores para reflexão. Antes, o prazo era de 1 ano antes do pleito de filiação partidária. Agora é de 6 meses, a partir de 2 de abril. Claro, porque houve a emenda constitucional da janela, em que foi possível que muita gente migrasse de um partido para o outro, todos sabem. Então, o prazo de filiação partidária passou a ser 2 de abril de 2016. Muito bem. Agora tem um problema. O problema é daqueles partidos em que os estatutos tinham a possibilidade de o candidato ter 1 ano de filiação partidária. Então, nós temos aí agora um problema, porque até dia 31 de dezembro de 2015, esses partidos tinham que ter ou modificado para 6 meses, ou feito esse registro na Justiça Eleitoral ou nos cartórios para dar ampla publicidade. Aqueles que não fizeram, nós vamos ter um problema a enfrentar, porque ou se considerará que os atos do partido são interna corporis e que só valem para o partido, não poderão ser impugnados por outra pessoa, ou nós vamos considerar que aqueles que migraram na janela de partido e o que o partido para o qual ele foi exigia 1 ano, estão inelegíveis. Então, esse é um problema que nós vamos enfrentar, sério, que me parece que a doutrina, não se sabe exatamente como é que isso vai ficar, nós vamos ter que analisar e ver como o Tribunal Superior Eleitoral vai sinalizar, mas, de qualquer forma, eu já trago essa preocupação, porque sei que daqui a poucos meses nós vamos ter que tratar dessa matéria. Eu estou à disposição, espero ter sido assim, bastante clara, principalmente nessa questão das modificações da lei. E quero dizer e finalizar dizendo da minha satisfação de participar do Tribunal Regional Eleitoral, da sua composição excepcional que é, do desafio diário que nós temos lá, julgando os processos e tal, e principalmente o que me preocupa no direito eleitoral, que é também a preocupação de todos, essa questão dos conceitos abertos da norma eleitoral. Então, o que é abuso de poder? O que é abuso de poder econômico? O que é doação inestimável? Esses conceitos todos, como conceitualizar, como aplicar no caso concreto, sem sancionar demasiadamente, mas também mantendo a lisura do processo eleitoral. Então, esse é o nosso grande desafio. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui até agora me assistindo e desejar um excelente congresso. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a doutora Ana por sua brilhante explanação. Foi precisa, sim, inclusive em relação ao tempo. São 25 minutos e a senhora respeitou rigorosamente. Passou de Ana. Mas é que eu sou passou de Ana, a gente tem que manter o tempo, ele não ouviu. Eu vou passar a palavra agora, então, para o doutor Márcio Luiz Fogaça Vicário, que, como eu coloquei, dispensa a apresentação, é um advogado conhecido, uma dessas, me permito colocar, mentes brilhantes, uma pessoa que tem um advogado que tem na minha pessoa um admirador, fique certo disso, um advogado de escola que figurou e deixou seu nome registrado no Tribunal Regional Eleitoral como brilhante jurista titular que foi daquele pleno, advogado, magistrado, né, juiz da classe jurista. O doutor Márcio Luiz Fogaça Vicari, ele, portanto, ele é advogado, ex-juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, completou com aproveitamento as disciplinas do curso de mestrado em Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, pendendo defesa de dissertação. Foi vice-presidente da OAB no triênio 2010-2012, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em 2009, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB de 2000 a 2009, membro titular da Comissão Examinadora do 11º, 12º, 13º e 17º Concursos Públicos de Juiz Federal Substituto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de 2004 a 2009. Quero crer que em relação ao 17º, atual, perfeito, então faltou atualizar aqui também
o currículo. Membro titular da Comissão Central dos Concursos Públicos para ingresso na carreira da magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de 2006 a 2013. Professor dos cursos de graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, em 1995, da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, de 97 a 2013, e do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, CESUSC, em 2003. Além disso, é professor convidado de inúmeros cursos de pós-graduação lato sensu. Eu vou pular aqui, são, de fato, vários cursos, várias instituições de ensino superior, e é palestrante convidado da Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina, ESMESC, da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da Escola Judicial e de Administração Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região, e da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, EGESC. Com a palavra, pelo prazo de 25 minutos, o doutor Márcio Vicari. Muito bom dia a todas e a todos que preenchem o plenário do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Meus cumprimentos ao doutor Rodrigo Cury, que preside essa mesa, juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, da classe advogado, na condição de substituto, mas juiz da corte. A ilustre doutora Ana Blasi, ilustre publicista, advogada, ex-diretora da OAB de Santa Catarina e juíza do Tribunal Eleitoral, para o nosso orgulho, nós advogados. Ao doutor Alexandre Barcelos João, colega, advogado, militante como advogado eleitoralista. E gostaria de agradecer o convite que me foi formulado nas pessoas do presidente César Abreu, eminente desembargador presidente do nosso Egrégio Tribunal, ao desembargador Sérgio Bacheluz, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do nosso Tribunal de Justiça, e ao doutor Pierre Vanderlinde, que preside a comissão no âmbito da OAB do Direito Eleitoral. Meus cumprimentos ao presidente César Abreu por aquilo que a doutora Ana Blasi falou, por essa visão, esse descortino que leva o Tribunal Regional de Santa Catarina, que já é um tribunal reconhecido no Brasil, pelo trabalho dos seus juízes, do ex-presidente Nelson Schaeffer, do vice-presidente corregedor-geral Monteiro Rocha, leva mais adiante ainda esse trabalho que tem sido feito. Mostra disso, por exemplo, é a capacidade de inovação do presidente César Abreu em propor ao presidente ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, a convocação de juízes substitutos para auxiliarem na tarefa deste ano, que é uma tarefa inglória, porque reduzido o prazo que os tribunais têm, os magistrados e os tribunais têm, para julgar os registros e as impugnações de registro de candidatura, que devem estar julgadas até 20 dias antes do pleito. Santa Catarina tem um histórico de que nos orgulhamos de sempre ter cumprido esse prazo, mas esse ano o prazo é mais difícil. E eu confesso, presidente César Abreu, que é advogado por 23 anos, naquele período de 4 anos em que estive no Tribunal Eleitoral, para minha honra, dei-me conta que, na única vez em que eu fui juiz, nesses 23 anos, me deram um prazo, que era julgar os pedidos de registro de candidatura. Normalmente, nós, advogados, falamos que os juízes não têm prazo, mas ali os prazos eram opressivos. Todos os dias, e a doutora Ana Blasi verá isso em seguida, todos os dias a Cláudia, que era minha assessora também, me chegava com o volume de processos, Cláudia que está de aniversário hoje, me chegava com o volume de processos para julgar para o dia seguinte, porque os prazos efetivamente são curtos, são impositivos, e eles partem do pressuposto básico que subjaz ao sistema eleitoral, que é, ao fim e ao cabo, o princípio básico que subjaz ao sistema jurídico, que é o da segurança jurídica. Nós precisamos ter, de antemão, conhecidas pelo menos as candidaturas, para que um processo eleitoral aconteça de maneira adequada. A doutora Ana Blasi falou aqui de um ponto que me parece muito relevante, ela falou com muita felicidade, porque, desde o meu ponto de vista, eu penso como ela a respeito do assunto. Muita felicidade, portanto, desse ponto. Nós estamos vivendo uma época, no Brasil em particular, não apenas aqui, mas no Brasil em particular, de intenso ativismo judicial.
Isso decorre de uma série de circunstâncias. E se nós tivéssemos que tratar desse tema, teríamos que ter um congresso só para isso. Mas o fato é que não existe vácuo em poder. Quando um poder, seja qual for, demite-se voluntariamente ou não da sua tarefa, outro ocupa esse espaço. E hoje o judiciário tem sido chamado no Brasil a ocupar espaços pela falibilidade, pela falência e até pelo colapso, muitas vezes, do exercício do poder feito por outros dos ramos dos três poderes clássicos que eram de Montesquieu e estão na nossa Constituição. Isto, obviamente, é, como eu acabei de dizer, uma tendência natural. Não há vácuos de poder, eles são ocupados. Isto nos traz, desde certa perspectiva, algum alento. Se nós estamos vivendo essas épocas difíceis, de protagonismo excessivo, de operações que movimentam o país inteiro, de um processo de impedimento da presidência da República, que está pendente de apreciação no âmbito do Senado, é certo dizer que nada disso teria acontecido se não fosse o Judiciário. Nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje se não fosse o Judiciário. E isto, portanto, é um alento. É um alento para todos nós, não apenas aos magistrados, mas eu digo todos nós que, de alguma maneira, operamos com o direito, porque nós estamos num momento de protagonismo da nossa atividade, sem dúvida nenhuma. Talvez nunca tenhamos tido tanto protagonismo, nós juristas, na intervenção em relação às atividades do dia a dia da população do que hoje. Basta pensar que era absolutamente inconcebível há 20 anos o que hoje é possivelmente corriqueiro. Entrar num táxi e o taxista falar de decisão do Supremo Tribunal Federal. Ninguém podia supor que um atendente de balcão pudesse saber o nome de algum ministro do Supremo há 15 anos atrás. Hoje, eles não só são conhecidos, como são criticados. Já viu aquela decisão do fulano? Onde é que já se viu? Pelo atendente de loja. E isso tudo significa que essas questões jurídicas permearam toda a atividade da sociedade. Mas isso traz também consigo um problema, que foi aquele que a doutora Ana Blasi mencionou, e eu estou de acordo com ela. É preciso tomar muito cuidado com esse ativismo judicial exacerbado e com a politização ou com a judicialização da política. O judiciário não pode cair nisso. O judiciário tem que se preservar. Porque ele vai ser chamado. É natural que a sociedade o chame. Mas é natural também que essa exposição maior fragilize em determinados pontos a atividade judicial. É preciso que o judiciário tenha muita parcimônia nesse momento e se preserve para a sua função constitucional típica e própria. O apelo e a sedução de que magistrados, membros do Ministério Público e advogados podem ser tutores do povo é muito grande, mas isso é perigosíssimo. Isso é perigoso para a democracia, isso é perigoso para o desenvolvimento político de um país. Nós não somos melhores do que o povo que, reunido democraticamente, elege alguém. É verdade que temos de ter regras mínimas de acesso das pessoas aos cargos públicos, mas fiquem certos, nenhum país do mundo tem tanta regra de elegibilidade e inelegibilidade quanto o Brasil. Nenhum. E não está funcionando. Estamos vendo que isso não está surtindo os efeitos que esperávamos que surtisse. Talvez o caminho não seja esse. O estudo da teoria das elegibilidades e da teoria das causas de inelegibilidade no Brasil é um estudo complexíssimo. Há condições de elegibilidade previstas na Constituição e há causas de inelegibilidade previstas na Constituição. Há condições de elegibilidade previstas em leis ordinárias, como a Lei 9.504, a Lei Eleitoral. E há condições de elegibilidade, creiam os senhores, previstas em resoluções do TSE, o que é data vênia, um absurdo. Há causas de inelegibilidade previstas na Constituição. A Constituição diz que as causas de inelegibilidade só podem estar nela própria ou em lei complementar. Há causas de inelegibilidade previstas em lei complementar, a Lei 64, reformada pela Lei 135, a chamada Lei da Ficha Limpa.
Mas, e eu nunca me conformei com isso, presidente César Abreu, rigorosamente, na prática, qual a diferença entre uma condição de elegibilidade e uma causa de inelegibilidade? A Constituição diz, a condição de elegibilidade está prevista na Constituição, ser brasileiro nato, ter determinada idade constitucional, estar em dia com os direitos políticos, ou ter os direitos políticos em dia, ativos e passivos. Muito bem. Quem preenche essas condições pode, em princípio, ser candidato. Mas, além disso, não pode incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade. E a Constituição diz, causas de inelegibilidade estão nela própria ou em lei complementar. Não podem estar em lei ordinária. Por quê? Porque o princípio que deve prevalecer nesse campo é o postulado da máxima amplitude dos direitos políticos. Ou seja, restrição a direitos políticos é a exceção das exceções. O postulado é o da máxima amplitude dos direitos políticos. É isso que se deve garantir num país verdadeiramente democrático. E a restrição está também na Constituição. Ela deve se pautar, em termos de causas de inelegibilidade, pela proteção à moralidade pública, à probidade administrativa e ao zelo com a coisa pública em geral. A Constituição diz isso de maneira textual, remetendo à lei complementar a disciplina da matéria. Só que, na prática, qual a diferença? Vejam o cuidado que a Constituição tem com isso. É um cuidado que raras vezes a Constituição tem. Ela diz que esta matéria tem de ser tratada por lei complementar. Mas qual... E, portanto, lei ordinária não pode estabelecer uma causa de inelegibilidade. Mas lei ordinária pode estabelecer uma condição de elegibilidade. E não dá no mesmo? Uma lei ordinária pode elevar a condição de elegibilidade, por exemplo, torcer para o Botafogo, como é o caso do Dr. Rodrigo Cury. E aí nós teremos um impedimento ao acesso ao poder, por intermédio de eleição, à conta do fato de uma condição prevista em lei ordinária que suprime um direito de amplitude primariamente total. Esta é uma questão que os eleitoralistas, a respeito dela, respondem de maneira simplista. Não se pode confundir. Uma coisa é causa de inelegibilidade, outra coisa é condição de elegibilidade. E são inconfundíveis mesmo? São inconfundíveis não, isso é pura retórica. Elas são a mesma coisa em relação aos conceitos, aos efeitos, e implicam numa restrição inconstitucional. O Tribunal Superior Eleitoral já chegou a estabelecer condição de elegibilidade por resolução, como era aquela certidão de quitação eleitoral, que não estava na lei, hoje está, mas ainda assim está em lei ordinária. E nós tivemos ocasião de ver isso na prática no tribunal, de candidatos que não puderam concorrer às eleições porque não tinham participado do referendo do desarmamento. E daí não tinham quitação eleitoral, por exemplo. Ainda que a Constituição os garantisse uma plenitude de acesso. Esta primeira questão, muito embora eu esteja aqui pregando no deserto, não em relação à assistência, que é muito atenta, mas pregando no deserto porque eu estou falando isoladamente contra absolutamente toda a jurisprudência, inclusive a minha, quando produzi, porque eu tinha que me submeter a isso pelo princípio do stare decisis, mas com as ressalvas de ponto de vista pessoal, eu estou falando contra toda a doutrina e toda a jurisprudência em relação a essa diferença. Mas esse é um ponto que um dia eu espero ver debatido com seriedade na teoria do direito eleitoral. A equiparação entre causas de inelegibilidade e condições de elegibilidade para fins de efeitos e, portanto, para a restrição que a Constituição impõe. Nós temos, em relação a isso, o processo de registro de candidatura, que é o nosso tema aqui, e que está ligado diretamente a essas condições e causas, e de que falou a doutora Ana Blasi. Esse processo de registro de candidatura, que foi explicado de maneira sintética, mas muito claramente por ela,
começa pelo requerimento formulado pelos partidos ou coligações ao juiz eleitoral, no caso da eleição municipal. E se o faz assim, porque o nosso sistema é um sistema partidário. Não há candidaturas avulsas, todos repetem isso, e isso vale mesmo sob qualquer circunstância. Não há candidaturas avulsas, mas pode haver requerimento avulso quando o candidato não é incluído no requerimento do partido por alguma manobra intrapartidária que às vezes acontece. Esse requerimento é submetido ao juiz, é publicado um edital, da publicação desse edital contam-se 5 dias, prazos sempre corridos, correm em feriados, não se aplica o CPC novo aqui, o TSE já estabeleceu isso, e sempre foi assim, sábados e domingos, porque os cartórios ficam abertos. 5 dias, um prazo para a propositura da ação de impugnação de registro de candidatura. Essa ação pode ser proposta pelo Ministério Público Eleitoral, pode ser proposta por candidato, outro candidato adversário, pode ser proposta por partido ou coligação. Sempre lembrando que quando o partido está coligado na eleição, ele não pode atuar sozinho, ele só pode atuar com a coligação. Ele não tem legitimidade para atuar sozinho. 5 dias para a ação de impugnação de registro de candidatura. Vamos supor que essa ação não seja promovida. O pedido de registro vai ao Ministério Público para aparecer e o juiz decide. Decide por quê? Porque ele pode constatar de ofício que não está presente alguma condição de elegibilidade ou que está presente alguma causa de inelegibilidade. E, ao constatar isso de ofício, ele nega o registro de candidatura por meio de decisão que é desafiada por recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Pode, todavia, haver a ação de impugnação de registro de candidatura. E aí se abre um processo litigioso, porque a doutrina aponta que o primeiro, sem que haja a ação de impugnação de registro de candidatura, o mero processo de pedido de registro é um processo de jurisdição voluntária, ainda que o juiz possa de ofício reconhecer esse vício, mas, sendo apresentada uma ação de impugnação de registro de candidatura, esta ação é submetida também a um pequeno contraditório, inclusive com produção de provas, se for o caso, e depois submetida ao Ministério Público e à decisão do juiz. Há, porém, um outro aspecto relativo a isso, que também nunca com ele me conformei. A lei, e não é qualquer lei, é a Lei Complementar 64, que regula a ação de impugnação de registro de candidatura, o seu rito, inclusive, e seus pressupostos. A Lei Complementar estabelece quem são os legitimados para a ação de impugnação de registro de candidatura, que são esses que eu falei. Ministério Público, candidatos e partidos ou coligações. Só. O cidadão comum não é legitimado para impugnar um registro de candidatura. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral admite, há muitos anos, vem reproduzindo isso nas suas resoluções de instrução eleitoral, e o fez na resolução do ano passado que regula o registro de candidatura, admite que o cidadão possa oferecer diretamente ao juiz e sem intermédio de advogado uma notícia de inelegibilidade. E o juiz, como pode decidir ex officio esses temas, poderia, recebendo essa notícia de inelegibilidade, negar o registro de candidatura. Eu, pessoalmente, também não posso concordar com isso, porque se a lei complementar diz que os legitimados são só aqueles que estão na lei, abrir ensanchas para que o cidadão apresente essa notícia é uma forma muito evidente de contornar as legitimidades legais e permitir que qualquer um possa, ao fim e ao cabo, oferecer uma impugnação de registro de candidatura. É óbvio que o juiz, recebendo uma notícia dessa, não vai ficar infenso ao exame da matéria e, portanto, de impugnação de registro de candidatura vai se tratar. Um tema importante, também tratado pela doutora Ana aqui, diz respeito, e corriqueiro nas demandas nos tribunais, diz respeito ao momento em que o juiz terá de exercer o juízo sobre a presença das condições de elegibilidade e a ausência de causa de inelegibilidade. Ou seja, quando é que o juiz examina se alguém é elegível? Em que momento? Porque os fatos se sucedem no tempo e podem acontecer alguns fatos que alterem determinada condição de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa que foi condenada criminalmente
por um acórdão do tribunal, portanto, em decisão colegiada, mas recorre ao Tribunal Superior. Naquele momento em que ela está condenada criminalmente por decisão colegiada, ela está inelegível, se for daqueles crimes arrolados na Lei Complementar 64, mas nesse meio tempo, nesse ínterim, entre o pedido de registro de candidatura e a eleição, ele consegue provimento no seu recurso na instância superior e ele é absolvido. Ele não era elegível no momento do requerimento, mas torna-se elegível no momento, por exemplo, da eleição, no dia da eleição. É por isso que a doutrina aponta de maneira muito categórica que essas condições devem ser examinadas no momento do registro de candidatura. É na data do pedido de registro de candidatura que elas são examinadas, porém com alguns temperamentos. Quais sejam? A doutora Ana lembrou de um deles, que é o problema da idade, que foi alterado agora pela lei, e ela explicou. E vai ter aplicação para essa eleição porque diz respeito aos vereadores, é 18 anos. As idades constitucionais precisam ser vistas na data da posse, mas se for a de vereador, que é 18 anos, ela precisa ser vista na data do registro, e não da posse, é a única exceção. Inclusive, exceção a uma súmula do TSE. Mas há outros problemas mais graves. Por quê? Porque nós temos, em termos de causas de inelegibilidade, dois tipos. As inelegibilidades constitucionais e as inelegibilidades infraconstitucionais ou legais. E essa distinção é relevante porque as inelegibilidades constitucionais não precluem, enquanto que as inelegibilidades infraconstitucionais precluem. Significa que se requer o registro de candidatura de alguém que tem uma causa de inelegibilidade e, por hipótese, não é apresentada a impugnação de registro de candidatura nos 5 dias contados da publicação do edital, é preciso ver se essa impugnação, se essa causa de inelegibilidade poderá ser conhecida em outro momento. E, para se concluir se pode ou não, é preciso ver se essa causa de inelegibilidade é constitucional ou não. A causa de inelegibilidade constitucional não preclui. Se ela não for alegada em ação de impugnação de registro de candidatura, ela pode ser renovada, ou melhor, pode ser apresentada no registro contra a expedição de diploma, no recurso contra a expedição de diploma, que é uma ação, a despeito do nome, não é recurso, é uma ação que cabe no prazo de 3 dias a contar da diplomação feita pelo juiz eleitoral. Se, porém, essa inelegibilidade for legal, se ela estiver prevista na lei complementar e não na Constituição, aí, perdido o prazo da impugnação de registro de candidatura, não se pode mais alegá-la. E aquele que não era elegível passa a sê-lo pela preclusão, que é algo também muito importante no direito eleitoral. Em relação a isso, não houve alteração nenhuma pela mini-reforma, até porque a mini-reforma se deu por uma lei meramente ordinária e não por uma lei complementar que não poderia mudar essa regra. Porém, esta regra, que é clássica, está no Código Eleitoral, sofre algum temperamento a partir dessa ideia de que é possível uma notícia de inelegibilidade. Por quê? Porque há doutrinadores de escola que estão propugnando a ideia de que, nessa hipótese a que eu me referi por último, ou seja, de um pedido de registro de candidatura contra o qual não é proposta a ação de impugnação de registro de candidatura no prazo legal, e esta inelegibilidade seja infraconstitucional, portanto, precluível, que mesmo nesse caso de os legitimados terem perdido o prazo da impugnação de registro de candidatura, poderia alguém, no curso do processo de registro, que ainda não terminou, porque vai estar submetido ao juiz, apresentar uma notícia de inelegibilidade e o juiz, de ofício, conceder. Volto a dizer, a se admitir isso, e o professor José Jairo Gomes propõe isso expressamente no livro dele, mas a se admitir isso e destruíram-se as diferenças entre inelegibilidade constitucional e infraconstitucional, destruiu-se a legitimidade prevista na Lei Complementar 64 para a impugnação de registro de candidatura. Um outro aspecto que eu gostaria de falar para concluir, estou chegando no meu tempo, né, doutor Curi? Perfeito, 2 minutos. Para concluir, diz respeito, obviamente, a um tema dos mais
candentes no exame dessa matéria pelos tribunais eleitorais e que se dá com o exame da lei da ficha limpa e a sua operacionalização retroativa segundo o beneplácito do Supremo Tribunal Federal. Para nossa, não vou dizer para nosso desespero, mas para nossa falta de compreensão, não é, professor César Pazzo? Porque compreender que uma lei possa ser aplicada a fatos anteriores sempre nos causa algum assombro. Todos nós sabemos que essa matéria é quase pacífica. Eu digo quase pacífica porque quase nada é pacífico no Supremo Tribunal Federal hoje, data vênia. Tivemos um exemplo claro agora e recente da decisão monocrática do eminente ministro Celso de Mello sobre o problema da prisão quando não transitada em julgado a sentença. O tribunal tinha decidido isso em plenário, sem efeito vinculante, é verdade, mas tinha decidido em plenário havia pouco tempo. E Sua Excelência o ministro, usando da liberdade de decidir fora da vinculação, que não existe, optou por outro caminho. Ok. Ainda que eu pudesse alegar que a vinculação não é para o tribunal, ela é para os juízes que estão abaixo do tribunal, o tribunal tem que pelo menos respeitar a sua jurisprudência. Mas, independentemente disso, isso causa profundo dissabor e profunda angústia em todos nós que operamos o direito, porque nós não sabemos como atuar. E aqui temos um outro aspecto. O Supremo já decidiu, agora sim com efeito erga omnes e vinculante, porque em ADIM e ADC, que a lei da ficha limpa se aplica, inclusive, a fatos que tenham ocorrido anteriormente à sua vigência. Todavia, sabemos todos nós, porque isso aconteceu aqui, em processo aqui de Santa Catarina, que o ministro Ricardo Lewandowski já deu decisões monocráticas, ele afastando essa orientação do Supremo Tribunal Federal. De modo que eu, que sou favorável, por exemplo, à compreensão que teve o ministro Lewandowski, ou seja, não aceito a interpretação retroativa da lei, a despeito disso, considero que uma posição como essa causa essa mesma dificuldade, porque nós não sabemos o que se aplica ou não. Em linha de princípio, esses dias eu recebi uma consulta de um colega sobre o caso de uma pessoa que havia sido condenada por crime contra a administração pública e a decisão transitou em julgado, a decisão penal condenatória transitou em julgado. Aí, além da inelegibilidade do artigo 15º, 3º da Constituição, pela suspensão dos direitos políticos, há aquela inelegibilidade da lei complementar, que se estende por 8 anos até o fim do cumprimento da pena. Só que houve prescrição da pretensão executória da pena, não da pretensão punitiva, mas da pretensão executória. O Tribunal Superior Eleitoral e o nosso tribunal são pacíficos no entendimento de que isso não afasta os efeitos secundários da pena, ou seja, ele continua inelegível. A questão era saber, porque isso aconteceu lá atrás, se a lei da ficha limpa vai se aplicar ou não a isso. E todo o entendimento até então, até agora, manifestado pelo Supremo e pelo Tribunal Superior Eleitoral, é no sentido de que isso fica submetido à lei da ficha limpa, ainda que esses fatos tenham acontecido atrás. E agora, e neste ano, os juízes eleitorais vão enfrentar muitos desses problemas, porque agora as consequências da lei da ficha limpa estão chegando mais concretamente, e nessa eleição elas vão estar mais presentes. Todo aquele rol de inelegibilidades que estão na Lei 64, inclusive aqueles mais complexos, que partem de premissas estabelecidas em outros processos e por outras justiças, como é o caso da condenação por improbidade, que é pela justiça comum administrativa, pela condenação criminal, pela justiça comum criminal, ou pela rejeição de contas, de que se falava no painel agora anterior, e que o juiz eleitoral vai ter de interpretar, porque ele tem que dizer se aquela rejeição de contas é por vício insanável. Ele não pode apenas aceitar o que diz o Tribunal de Contas. Ele, juiz eleitoral, tem que dizer se, no caso concreto, reputa que aquela rejeição se deu por vício insanável, por exemplo, ou, como se diz em relação à improbidade administrativa, que para o caso houve dolo, que houve prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, porque a lei é muito clara, ela tem um E ali, não um OU, como querem alguns ler. E o juiz vai ter que interpretar isso no caso concreto. Essas situações chegarão nessa eleição.
elas decorrem e defluem de uma lei que, apesar de já não ser tão nova, a Lei Complementar 135, tem seus efeitos protraídos no tempo e com os quais nós teremos que nos debater e sobre os quais teremos que nos debruçar nesse período. Eu desejo muita boa sorte, muito cuidado e muita atenção aos juízes. Desejo que tenham condições de enfrentar o que nós pressupomos que será uma grande pletora de processos nessa eleição. Espero que esse momento de judicialização da política seja só um momento, que nós voltemos a deixar isso para que a sociedade civil organizada trate do tema e que a participação do Poder Judiciário seja mínima, e do Ministério Público e dos advogados, seja mínima apenas para corrigir defeitos pontuais e graves que impedem o atingimento de uma democracia verdadeira e real. Muitas vezes, aquilo que é mais grave em relação à deturpação da democracia não é atingido por regras como as da inelegibilidade. A forma, sob o meu ponto de vista, mais grave de atingimento da liberdade de voto, que se dá pelo abuso de poder, não é nem pela compra de voto, porque a compra de voto, a captação ilícita de sufrágio pressupõe torpeza bilateral, o eleitor vende o voto também, mas a forma mais grave, porque sutil, muitas vezes não percebida, é o abuso de poder, seja ele de autoridade, seja ele abuso de poder econômico, seja o uso indevido dos meios de comunicação social, e este, infelizmente, não tem sido muito tratado, depende de conceitos abertos, como disse a doutora Ana, e não tem sido muito tratado, seja pela lei, seja pela doutrina, com o cuidado que deveria. Eu peço desculpas por não ter tratado de mais temas, mas é a imposição do tempo. Seja como for, eu agradeço mais uma vez ao presidente César Abreu pela oportunidade que me deu. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Márcio, é sempre uma satisfação ouvi-lo. Vamos dar sequência, então, com a explanação do doutor Alexandre Barcelo João. O doutor Alexandre, que é advogado eleitoralista, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Criciúma. Com a palavra o doutor João, pelo prazo de 25 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Rodrigo. Ontem, durante todo o Congresso, foi comum ouvir a cada pessoa que falava lamentar a dificuldade de falar posteriormente, em razão do brilhantismo dos que antecederam. E eu acompanhei todas as palestras, né? De certo modo, o que ontem era muito difícil, né? E à medida que passavam os painéis, essa responsabilidade e essa dificuldade vai aumentando, de modo que hoje se tornou desesperador. É muito difícil falar depois da doutora Ana e do doutor Márcio. Depois de ter ouvido palestras como a dos colegas da Comissão de Direito Eleitoral, doutor Rui, doutor Luiz Magno, ter ouvido ontem a doutora Eneida, hoje a doutora Marilda, enfim, mas todos alertando e chamando a atenção para uma coisa que acaba sendo um consenso. Não adianta se fazer caça às bruxas, e que o segredo da mudança parte de nós, parte da base, parte da sociedade e parte do eleitor. Penso eu que o momento mais adequado para que a sociedade ingresse, promova essa transformação, doutor Rui, é a convenção partidária.
é a participação dentro do partido político, é a vida partidária e não só a eleitoral, é discutir o partido, os candidatos, é promover realmente esse filtro, como disse o ministro Admar Gonzaga ontem, de modo que cada partido lance o melhor de si para concorrer às eleições e que tenha proximidade, conhecimento e disciplina para poder cobrar e exigir que funcione da mesma forma como combinado dentro do próprio partido. Aí a gente alia essa importância que se dá para a convenção partidária, alia-se a redução do tempo de campanha, a possibilidade de uma pré-campanha e conclui-se exatamente que o momento mais mágico do processo eleitoral é a convenção. Se você não programar uma boa convenção, se o partido não fizer a análise de todas as condições de elegibilidade, de inelegibilidade, de desincompatibilização, condições de registrabilidade, ele vai ter um problema gravíssimo. Falou o doutor Márcio e a doutora Ana sobre as impugnações de registro de candidatura. Fazendo uma contagem de prazo, colocando o calendário ao lado da resolução e somando a cada ato do processo de impugnação de registro, doutor Luiz Magno, né, nós vamos estar em sede de alegações finais no último momento de substituição do registro de candidatura. E é prazo. Não tem como suprimirmos os prazos, as partes abrir mão de defesa, de instrução processual e de diligência de documentos para encartar no processo. Entendo eu que faz parte desse próprio jogo entre impugnação de adversários, de um explorar ao máximo os prazos desse processo, de modo que, passado o dia 12 de setembro, você não substitui mais candidato. Como é que vai se resolver isso? A não ser que mate o candidato inelegível, impugnado, ele tenha um mal súbito e venha a falecer para poder superar esse prazo de 20 dias, que é o máximo de substituição. E o recurso no tribunal, se tomarmos as cautelas de emergência, de fazer com que o recurso aporte rapidamente no tribunal, né? Considerando os prazos de distribuição, foi ao Ministério Público, volta ao relator, designa a pauta, faz o julgamento sem pedida de vista, sem embargos de declaração, nós vamos estar no dia 2 de outubro. Então, é a convenção que vai garantir com que os partidos iniciem o processo de eleição e concluam com a certeza, pelo menos, doutor Rio, de que vão ser votados, né? De que não vão estar nessa angústia, doutor Márcio Vicari, que o senhor falava, nós somos advogados em um processo de Santa Catarina, imagino que tenha sido esse, e até tenho a honra, eu enxerguei aqui o doutor Sérgio Renato Domingos, que era um juiz eleitoral lá em Criciúma, que recebeu do TSE, recebeu do tribunal, processaram toda a ata de eleição, declararam os eleitos, deram posse, com base nessa decisão do ministro Lewandowski, mas que 41 dias depois reverteu-se e o prefeito eleito em eleição suplementar, também já diplomado, tomado posse. Então, nós tivemos em 3, 4 meses, né, 4 prefeitos na cidade.
E até hoje corremos o risco de concluir essa gestão e estando o prefeito em exercício e o prefeito que recorre no Supremo, os dois sem saber quem aviltou o mandato de quem ele. Porque os dois se dizem legítimos, mas, na verdade, o que não há é uma decisão ainda. E o pior disso, nesse cenário de impugnação de registro de candidatura, imaginem, e é um cenário que pode se vislumbrar, inclusive em Criciúma, né, que nosso cliente, né, queira ser candidato. E nós temos um problema de 2 dias entre o prazo de 8 anos, transformado em 8 anos, né, da eleição, para o cumprimento dessa ineligibilidade combinada da linha D. Claro que o ministro Admar Gonzaga ontem acalentou o nosso coração, e tem muita gente de Criciúma por aí, nesse sentido, pelo menos direcionando o que pode acontecer, de bom ou de ruim, dependendo sobre o ângulo que se enxergue, né? Mas, enfim, essa é a valoração que se tem que dar para a convenção. Uma convenção bem feita, bem planejada, vai resolver, vai abreviar o caminho do eleitor para a urna. Mas nem tudo que reluz é ouro. Como vamos lidar com essa questão, doutor Rodrigo, da filiação partidária? Doutora Ana falou como juíza do TRE, não pode se expor muito. O doutor Márcio, com o respeito institucional que sempre demonstra, e não que eu seja desrespeitoso, né? Mas eu acho que no interior a gente fala que o que é combinado não é caro. E o partido político, ele está autorizado a se manifestar, a se pronunciar, a agir de acordo com o seu estatuto partidário. E a gente briga, discute, discursa de que o estatuto partidário é questão interna corporis. O partido tem que ter autonomia para poder se organizar, para poder fixar os prazos de candidatura, para poder dizer de que forma ele filia e aceita as filiações, de que forma que ele expulsa, que ele suspende, que ele intervém. Quem vota nas convenções, nas prévias, quem organiza, com quem coliga, com quem não coliga, tudo bem. E ele é obrigado a efetuar esse registro, tanto no cartório de registros, quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Para mim, é uma demonstração clara de que a autonomia dele é plena, nos termos da lei, mas que ele não é imune à jurisdição e que ele não pode desrespeitar o contrato que ele fez com a própria democracia ao registrar o seu estatuto. Então, entendo eu que alguns partidos que, por exemplo, tinham em seu estatuto social um prazo superior a 6 meses, vão ter que obedecer esse prazo de filiação. E vou mais longe que isso, porque quando a gente começa a refletir sobre um tema, não que a gente tenha as respostas, mas a gente tem as perguntas, como dizia a doutora Marilda anteriormente. A ritualística de filiação. A lei nos exige uma listagem com o nome de filiados, 2 vezes por ano, enfim. Mas que garantia se tem, doutor Rodrigo, da obediência ritualística de filiação? Acho que esse ambiente
em que a gente deve ser inflexível, fazer valer aquele ditado do combinado não é caro, de fazer cumprir, devemos sim, e entendo que, mesmo não sendo filiado, mas sendo cidadão nacional, que eu tenho o direito de verificar se o partido ele está funcionando nas condições que o Estado permitiu. Se ele está observando a organização institucional que ele elegeu para si, que não foi eu não sou membro da agremiação, não fiz nenhuma proposta a determinado partido, mas se é público, tenho o direito de saber, tenho o direito de que seja obedecido, inclusive para a lisura do próprio pleito eleitoral. Além disso, válida sob quase todos os aspectos a motivação da cota de gênero para a formação das chapas. Mas, pelo mesmo modo que eu entendo que a gente pode e deve discutir e exigir que os estatutos dos partidos políticos sejam devidamente observados, acho que nós também não podemos nos dar o direito de, por essa compreensão de ter que incentivar uma participação maior de mulheres na política, de não ser um ambiente totalmente masculino, meu amigo José Alexandre, né? Mas que a cada 2 de um sexo tenhamos que escrever um outro, eu acho que o que a resolução está dizendo não é o que a lei determina. A reserva desses 30% não é a imposição de que você tenha que observar essa proporção, independente do número de candidatos. Nesse ponto, eu sou mais favorável à tese do Dr. Rui. Vamos dividir o Congresso e, em parte do Senado, 50% das cadeiras do Senado elas têm que necessariamente ser femininas e 50% têm que necessariamente ser masculinas, e assim no Senado. Mas não houveram candidatas. Bom, então vão ter menos representação, não vão ter representante lá, aquelas cadeiras vão ficar vazias. Mas não no sentido de obrigar, contribuir desse modo, corromper desse modo aquela organização a fazer com que participem, doutor Rodrigo. Para mim, não... salvaguardada a gravidade, ela não deixa de ser uma corrupção. Você não tem, se você não fez, não convenceu a participação, nós estaríamos fazendo isso. Por imposição de resolução? Desde que eu milito na Justiça Eleitoral, isso eu tenho orgulho de dizer. O nosso tribunal nunca se curvou a isso. Sempre que uma resolução ela violasse o dispositivo legal, nosso tribunal sempre se posicionou de modo a prevalecer o texto da lei. Um outro detalhe para quem... a minha primeira convenção partidária ela foi meio que traumática, assim. Eu apareci como estudante de direito já, né, querendo ajudar na organização de uma convenção partidária. Como é que a gente vai preparar essa convenção? Então, lá com determinado número de lideranças, né, olha, você tem que falar com fulano lá, que ele é responsável pelo foguete, o pessoal já vai trazer as bandeiras, a lista com o número e o nome dos candidatos está ali, aí você liga para o diretório em Florianópolis, que eles já têm um modelinho lá, você só coloca os números e os nomes, né? E não esquece de falar para aqueles 2 sujeitos lá, que são meio bravos, meio nervosos, porque corre o risco
de fulano que não concorda com essa coligação e com esses candidatos aparecer aí e querer perturbar a convenção. É mais ou menos assim, doutor Nicolas, que o senhor conviveu e falou ontem. E a minha preocupação é o seguinte: o estatuto do partido e o edital de publicação, o funcionamento de quem vota, quem não vota, isso não importa. Vocês não venham com complicação para cá, porque assim, ó, o segredo de ganhar uma eleição é uma bela convenção. Penso eu hoje que essa contribuição humilde que estou podendo dar aqui da tribuna é justamente nesse sentido. A convenção que me inaugurou no processo eleitoral é a convenção que produz os donos de partidos corruptos. É essa convenção, é esse ambiente que proporciona a má qualidade da política, a demonização da política. Acho que se nós participarmos, sobretudo pelo nível de esclarecimento que se tem, se contribuirmos com o enfrentamento dentro da vida partidária, porque a regra que vale para um, vale para outro, e a justiça eleitoral nos garante a justiça comum nos garante o direito de discutir o que se faz lá dentro, no dia a dia do partido, independente de ser no pleito eleitoral. Então, senhores e senhoras, acho que essa provocação é a que fica. Acho que esse desafio é o que nos move, é o que devemos assumir. Tomar posições, evidentemente, que, sobretudo no ambiente político, em que se sempre tem enfrentamentos, ela é desconfortável. E, muito embora eu seja quase voz isolada, doutor Márcio, de que prejudicial à democracia, eu acho que a judicialização, ela simplesmente está fazendo o controle de qualidade. Aos poucos nós vamos depurando, vamos melhorando tanto a qualidade do candidato quanto a qualidade do eleitor. Porque não é uma questão da gente se considerar tutor do eleitor nacional, mas é de fazer observar o que há de formalidade e o que há de regra posta, o que há contratado entre partidos e sociedade, partidos e filiados que vão levar a eleição. É o velho ditado de o que está combinado não é caro. Se no trânsito, em que eu tenho autonomia para ir onde bem entender, eu tenho que ter determinada habilitação e seguir determinadas regras, eu acho que é uma analogia para a gente pensar e não permitir muita ultrapassagem em faixa amarela, furar sinaleira, pular lombada, sob o ponto de vista eleitoral, nas convenções partidárias, para não contaminar qualquer processo eleitoral. Resta-me algum tempo ou... Então, vamos, de modo geral, para quem pretende fazer uma convenção, vamos contar de alguns preparativos, ou pelo menos tirar algumas lendas, tentar ajudar na organização desse evento que a gente entende ser tão valoroso. Bom, primeiro ponto que eu recomendo a todos os dirigentes partidários, né, era ler o seu estatuto. Vá ver de que forma você pode publicar o seu edital, prazo, quem você tem que convocar, de que forma você tem que convocar, qual o local da convenção, o horário em que vai se dar e qual
ordem do dia. Isso tudo de acordo com o que tiver estabelecido do seu próprio estatuto partidário. Não peçam os modelinhos dos diretórios estaduais e nacionais. Façam, depois vocês podem até tirar suas dúvidas, mas procurem ler, porque ali eles vão lhe dar outras recomendações de modo a se preparar bem essa convenção. Doutor João, como faltam 3 minutos, posso lançar uma provocação, aí o senhor responde e já pode? Pode ser? Pode. Bom, nós já conversamos a respeito... Está funcionando. Nós já conversamos a respeito, né, a respeito das convenções partidárias e das prévias, né, que foram agora inseridas com a última mini-reforma, né, a 1365. Essas prévias, como bem sabemos, elas não substituem as convenções, né? E eu destaquei aqui, como diz o artigo 36.3a da Lei das Eleições, elas não caracterizam propaganda antecipada. Perfeito. Se dão no âmbito interno dos partidos, com divulgação de material informativo, nome dos pré-candidatos que participarão das eleições e realização de debates entre esses pré-candidatos. Nós louvamos sempre aquelas prévias americanas, enfim, todo mundo se regozija disso, né? E não tem a menor dúvida de que elas são, inclusive, televisionadas. Aqui no Brasil, não, porque se tem muita preocupação com relação à questão da propaganda, né? No caso específico, propaganda antecipada. O que o senhor entende em relação à participação do eleitorado, do eleitor, nas prévias, já que nas... E me permito perguntar também, nas convenções também, né? Nós sabemos que é proibido, enfim, só os filiados, mas não seria o caso de se procurar mudar isso para que o eleitor possa participar e, evidentemente, tomar conhecimento do que se passa dentro de um ambiente de convenção partidária, né? Fomentando a realização das prévias. Ontem eu ouvi a palestra do doutor Nicolas, e me chamou a atenção, eu nunca participei de uma convenção, né? Mas ele deixou muito claro, me parece que é uma pessoa afeita e que já participou e conviveu muito esse ambiente partidário, ele deixou muito claro que a convenção, ela tem por fim meramente chancelar aquilo que já restara definido pelos caciques, foi o que o senhor colocou dos partidos. Exatamente. O que o senhor teria a colocar a esse respeito? Da, digamos, democratização em relação à realização das convenções e também das prévias partidárias. Obrigado. Eu penso, doutor Rodrigo, que se a gente for olhar prévias e for olhar convenção sob a ótica do estatuto, né, é uma maravilha. Né? Por exemplo, tem partido político que há a previsão... você vai ser um candidato a prefeito, você tem que apresentar a sua plataforma de governo e defender a sua plataforma de governo na convenção. Você tem que dizer a que veio... Hoje a legislação eleitoral, para efeito de registro, ela determina que se apresente um planinho de governo, um plano de gestão, como requisito, né? O estatuto partidário de um determinado partido, há mais de 20 anos diz isso. Então, eu penso, parto da premissa de que o que se tem que incentivar é a filiação dos cidadãos. No meu modo de enxergar, você tem que contaminar aquele ambiente partidário como uma igreja faz com seus fiéis, como um partido político, como um time de futebol faz com seus torcedores. Você tem que apaixonar ele para que ele participe, para que ele contribua. E a grande verdade é que o caminho mais curto para a gente ter essa participação é obrigando a observar o estatuto. É a primeira barreira, são os primeiros limites impostos aos donos de partido, porque eles vão precisar de mais gente, vão precisar de procedimentos, vão precisar de
de articulação, e não só de... traz hoje aqui, eu preciso de 30 pessoas do diretório para aprovar essa candidatura. O doutor Rodrigo, a doutora Ana e o doutor Márcio, eles podem ficar na praia. Abrir para além de filiados, abre o portão, encosta o ônibus aí dentro e manda entrar. Eu penso que a educação ela é partidária, ela tem que iniciar dentro dos partidos políticos. Agradeço, doutor João. Eu não tinha a menor dúvida de que esse congresso ganharia muito com a vossa presença e com a vossa explanação como ganhou. Eu vou, então, eu sei que, pelo adiantado da hora, não deveria, mas eu vou lançar uma última provocação, se o doutor Márcio Vicari puder responder em 2, 3 minutos, nós, inclusive, já conversamos brevemente, quando ele fala nessa questão, em relação às condições de elegibilidade, né, ou causas de inelegibilidade, que não poderiam ser previstas, alteradas, concebidas, senão pelo legislador constitucional, ele, inclusive, combate, né, o fato de que o legislador infraconstitucional traz essas condições que seriam aquelas tais condições de registrabilidade do artigo 11 da Lei das Eleições, dentre as quais, se não me engano, inciso 9, tem uma condição que me chama muitíssima atenção, que é a questão do plano de governo, né? E essa é uma condição que diz com a qualidade da candidatura, e há quem entenda absolutamente inconstitucional, porquanto impõe, né, uma condição material. Eu tenho para mim que se o sujeito não apresentar, evidentemente concorrendo ao executivo, né, o seu plano de governo, ele terá a candidatura, né, o registro de candidatura indeferido. O juiz vai determinar que ele suplemente isso, né, que ele em 72 horas apresente, e se ele não o fizer, terá o registro indeferido. O meu questionamento, já pediram para concluir, então vai ficar só para reflexão, diz respeito à apresentação desse plano de governo, muito bonito, né, que invariavelmente e necessariamente tem que ser apresentado, mas com o eventual não cumprimento desse plano de governo. Quais seriam as consequências de ordem prática em relação à apresentação, mas o não cumprimento, eu não sei se o doutor Márcio poderia responder em 2 minutinhos, poderia ser? Contando. Eu reconheço que se trata de uma condição de elegibilidade, porque está nesses requisitos de registrabilidade, de fato, o doutor Cury identificou muito bem o ponto, mas esse é o problema dessa simples previsão, doutor Cury. Previsão como requisito de registrabilidade. Não há uma vinculatividade desse projeto ou dessas propostas para o exercício do mandato. Nem tem a Justiça Eleitoral competência para averiguar isso, nem teria. Teria que ser até a Justiça Comum, porque isso não diz respeito ao problema eleitoral diretamente. E, portanto, eu até acredito também nessa tendência otimista do doutor Alexandre, de ver que estamos melhorando. Eu creio que foi uma evolução, a inclusão disso na lei, mas é preciso que isto seja concretizado efetivamente por intermédio de medidas que têm que ser jurídicas, forçoso dizer, não adianta deixar isso à conta só dos partidos, medidas jurídicas que imponham um mínimo de coercibilidade àquelas propostas, sob pena de virar como está hoje, uma mera formalidade. Perfeito, obrigado, agradeço a paciência de vocês. Só um último detalhe, tem um recado da doutora Ana. É só para passar o número da resolução que o doutor Davison me passou, ainda não foi publicada, do mural eletrônico, é a resolução 7948 e vai ser publicada na segunda-feira, só para acompanharem. Obrigado, bom almoço a todos e até à tarde. Obrigado.